A seguir, Hora da Notícia. E aí você compra um aparelho eletrônico e ele apresenta um problema e não funciona? Olha, o Código de Defesa do Consumidor garante uma série de direitos. Uma entrevista com Davi Sanches Rubio, professor da Universidade de Sevilha, na Espanha, e referência internacional na área de direitos humanos. No quadro Fatos, feminicídio é o tema de hoje. Segundo a ONU, 6 mulheres são vítimas desse crime por hora no mundo. Praias da América Central e países europeus são os destinos mais procurados para as viagens neste final de ano. Hoje é segunda-feira, 26 de novembro, é hora da notícia. Final de ano se aproximando e aumenta a motivação das pessoas em comprar, especialmente equipamentos eletrônicos. Só que às vezes o aparelho apresenta defeito, não funciona. E aí, como resolver o problema? É fato que ninguém quer adquirir um produto e ficar na mão, comprar e ver que não funciona. Tanto pela internet quanto na loja física, a oferta é variada e tentadora. E na procura dos consumidores por produtos eletrônicos, os smartphones e os computadores são os bens de consumo mais procurados. E quando o equipamento dá problema, é comum essa situação virar uma dor de cabeça e tanto para resolver. De acordo com este professor que atua como orientador no balcão do consumidor da UPF, saber como agir para reivindicar o conserto de um produto que apresentou problema é uma maneira de garantir a solução. Então, comprou, apresentou algum tipo de vício, ele deve buscar assistência técnica autorizada, que possui o prazo de 30 dias para sanar esse defeito no produto. E aí, então, se passados 30 dias, ele tem a opção de ressarcimento, troca ou pegar um produto equivalente ou superior, arcando com essa diferença. Qualquer compra pela internet, por telefone ou a domicílio, o consumidor tem até 7 dias para desistir do produto. E se depois desse tempo o equipamento apresentar problema, o Código de Defesa do Consumidor oferece garantias. Primeiro, ele tem que verificar se esse site que ele vai realizar a compra é confiável, né? Porque verificar se outras pessoas já realizaram compras, a procedência, verificar a questão da segurança do cadeado que consta do lado do endereço. E se ele tiver qualquer um dos seus direitos violados, eles devem procurar tanto o balcão do consumidor quanto o Procon de Passo Fundo para fazer o registro dessa demanda e buscar o contato com o fornecedor. Pela internet, normalmente demora quanto tempo para resolver? Pela internet, o prazo padrão é 5 dias úteis para recebimento da reclamação e tratativas. Isso acontece? Isso acontece. É um prazo já padrão do fornecedor e, após isso, leva em torno de 10 a 15 dias para ter uma solução da demanda. Você já deve ter percebido que muitas vezes fazer uma atualização no seu aparelho celular não é possível, ou melhorar o funcionamento dele também não dá certo. E aquele computador que você tem em casa muitas vezes não funciona como deveria. Isso tudo tem um nome: obsolescência tecnológica programada. É uma espécie de pane gradativa, onde você precisamos sempre trocar de aparelho, buscando um modelo mais novo. A razão desse travamento no sistema é porque praticamente todo equipamento eletrônico tem um software. A atualização ela é compulsória, eu não quero atualizar. Em algum momento eu tenho que atualizar. Então todo mundo já deve ter passado pela situação que foi baixar um aplicativo e disse não tem mais memória. Ou que foi rodar um aplicativo, ele é incompatível com a versão do Android que você tem do iOS, né? Então esse é um outro elemento importante, né? O software, como foi nos computadores no início, ele, antes de a gente passar para a computação nas nuvens, né, ele sempre exigia uma melhoria de hardware. E isso faz com que eu compre, que eu tenha que comprar se eu dependo daquilo. Segundo o professor, vivemos a cultura do faça você mesmo, o que significa que hoje todos querem ser protagonistas e na cultura digital isso é potencializado. E dentro de um contexto digital, as minhas fotos, os meus vídeos, a minha comunicação, eu trabalho assim por diante, a ferramenta que eu vou utilizar geralmente são tecnologias digitais, como o smartphone, o computador. Então, eu vou sendo meio que obrigado a acompanhar essas reciclagens para que eu possa continuar
de alguma forma participando desse contexto do mundo aí. Nesta reta final de ano, onde aumenta ao natural a busca por presentes, e nesse caso os eletrônicos são os líderes de procura, você precisa ter consciência que o aparelho vai ter uma vida útil em torno de 2 anos. E se por uma infelicidade ele parar de funcionar, lembre-se que o balcão do consumidor da UPF lhe garante direitos. Na semana passada, a UPF recebeu uma das referências internacionais na área de direitos humanos. Eu conversei com esse professor e a entrevista a gente reproduz agora. O convidado de hoje, aqui no Hora da Notícia, é autor de obras importantes, como Fazendo e Desfazendo Direitos Humanos e também Encantos e Desencantos dos Direitos Humanos, de Emancipações, Libertações e Dominações. Nós vamos conversar a partir de agora com o professor, doutor Davi Sánchez Rubio, da Universidade de Sevilha, da Espanha, que veio até o Brasil e até a UPF para participar do Seminário Nacional de Defesa do Consumidor. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer para a gente lhe receber aqui. Muito obrigado, o prazer é meu e uma honra agradecer a possibilidade de compartilhar este tempo com vocês. Professor, a gente começa lhe pedindo uma definição muito simples, mas parece cada vez necessária pelo momento que a gente vive. Qual é a melhor forma, a mais simples, de conceituarmos o que são direitos humanos? Direitos humanos é uma prática que nos permite ser sujeitos com dignidade humana. Una dignidad que no nos inferiorice y que, en cierta forma, nos permita significar, recrear, crear mundos diversos e plurais. Direitos humanos é o dia todo, o tempo todo, enquanto se está vivo. Eu acho que é assim, a gente não percebe que os direitos humanos iniciam com o café da manhã, são a tempo completo e em todo lugar. Todos nos temos que respeitar e não temos que inferiorizar a ninguém por achar que são gente que não merece ser reconhecida em sua dignidade. Professor, qual é o papel dos direitos humanos, e o senhor é uma referência nessa área, quando estamos falando de minorias, de pessoas que são, então, de fato, inferiorizadas? A gente não percebe que, historicamente, os direitos humanos surgem por lutas de coletivos que son inferiorizados. Las mujeres frente al patriarcado y el machismo, indígenas, negros frente a un orden xenófobo y que excluye, son lutas de, en su momento histórico, minorías que reivindicaban que todo ser humano es más que lo que dicen que somos. Entonces es fundamental, ¿no?, que la gente perciba que las minorías representan aquella parte de la universalidad, de la dignidad humana que no se cumple. Es una responsabilidad por todos y por parte de todos que las minorías dejen de ser excluidas, invisibilizadas ou inferiorizadas por ser tratadas como objetos. É fundamental. Quando o movimento que defende os direitos humanos se enfraquece, perde toda a sociedade. Todos perdemos, ¿no? Por eso es importante que las instituciones sean fuertes, que las instituciones tengan sensibilidad por direitos humanos y que también la sociedad esté presente en la medida de lo posible institucionalmente desde esa conciencia de respeito mútuo. Que pontos em comum e que pontos divergentes o senhor vê nessa relação entre Europa e nós latino-americanos? Fundamentalmente en Europa existe un sentido de un estado de lo público, ¿no? La gente es consciente de que lo público es fundamental. Lo común se tiene que construir con instituciones fuertes y que tengan sensibilidad por la democracia y por los derechos humanos. En América Latina existe esa conciencia, pero más enfraquecida, pero también el contexto es más adverso. En América Latina se caracteriza porque la desigualdad es mucho mayor que en Europa. Existen muchos colectivos que sus condiciones de existencia son indignas, ¿no? En Europa también existen, pero en menor medida, ¿no? Entonces es fundamental desde el punto de vista de la exigencia que en América Latina la gente debe tener de que lo público y lo común tienen que ser importante por medio de instituciones que son las del Estado y que por distintas razones se fraquece y que la gente no tenga un sentido de lo común.
Professor, para a gente concluir aqui, por que a sua obra tem esse título, Fazendo e Desfazendo Direitos Humanos? Os direitos humanos não se têm. A gente acha que eu tenho direitos humanos por natureza, eu posso pensar assim, eu posso defender essa ideia, mas desde a base de que é fazer contínuo, é uma praxis contínua. Eu posso ter direito hoje e amanhã não, porque depende de como a gente me respeite ou tem modo de agir que me reconhece minha dignidade. Se amanhã eu fico sem moradia, se amanhã alguém me assassina ou me mata, se desfaz porque sumo da realidade. O tempo está acabando aqui, mas eu preciso lhe perguntar como é que está sendo essa vivência aqui na Universidade de Passo Fundo, nesses dias em que, professor, você participou do Seminário Nacional de Defesa do Consumidor, também ministrando aulas e compartilhando todo o seu saber. As instituições estão conformadas por pessoas. A mim me move muito conhecer gente que vale a pena, gente linda, agradável, hospitalária. Y Passo Fundo y la universidad me ha mostrado la existencia de personas que te inspiran para que cada amanecer tenha esperança, não? Então eu tenho que estar muito agradecido nesse sentido. Que bom. E nós mais ainda. Professor, muitíssimo obrigada. Um bom retorno ao seu país. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Obrigada. No quadro Fatos de hoje, tem relatório da ONU sobre o feminicídio e este é um dos assuntos da jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Pois olha, Thaís, um total de 87 mil mulheres foram vítimas de feminicídio em 2017 no mundo. O número integra o relatório apresentado pelas Nações Unidas ontem, no dia que marcou a abertura dos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Um evento internacional que envolve diversas organizações. Segundo o relatório das Nações Unidas, mais da metade das vítimas, 58%, cerca de 50 mil, foram assassinadas por conhecidos, seus companheiros, ex-maridos ou familiares. Isso significa 6 feminicídios cometidos por conhecidos a cada hora. O documento indica que os assassinatos de mulheres por parte dos seus companheiros faz com que o lar seja o lugar mais perigoso para as mulheres e é frequentemente a culminação de uma violência de longa duração e pode ser prevenida. A ONU considera que para enfrentar o problema é crucial envolver os homens na luta contra o feminicídio. Dos assuntos da região, segue a expectativa sobre as obras do aeroporto Lauro Cortes. 2 empresas questionaram o resultado, que considerou a empresa Traçado de Erechim como a vencedora do processo. Os documentos já foram apresentados e a fase é de análise dos recursos. A expectativa é que esta semana seja anunciado esse resultado. A demanda pela ampliação do aeroporto Lauro Cortes é cada vez maior. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Que a semana seja boa e até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Foi realizada ontem em todo o país mais uma avaliação do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Aqui na UPF, a movimentação foi intensa durante o domingo de prova. Conforme o INEP, quase 462 mil alunos realizaram os testes em 27 áreas do conhecimento. O índice de abstenção foi de 16,2%. Os exames são aplicados em sistema de rodízio de área de conhecimento. Os grupos de provas são aplicados a cada 3 anos. Neste ano, as provas foram para estudantes que estão se formando nas áreas de ciências sociais aplicadas, ciências humanas e também em 5 áreas de cursos superiores de tecnologia. E encerram hoje as inscrições para os cursos técnicos da UPF. Com auxílio de até 100% na mensalidade, as vagas são para os cursos técnicos em alimentos, eletrotécnica, enfermagem, mecânica, radiologia e em segurança do trabalho. Outras informações ou inscrições é só entrar no site do Integrado, o endereço está aparecendo aí na tela.
Com o final do ano se aproximando, olha, muita gente já está pensando nas férias. Depois do intervalo, nós vamos mostrar opções de viagens para todos os gostos. Conhecer um pouco mais da história do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Essa é a proposta da Mostra Centenária Itinerante, que está aberta para visitação no Museu Histórico Regional. A exposição está dividida por temas, entre eles uma galeria de fotos dos presidentes e associados do Hospital São Vicente de Paulo desde 1918. O painel de recursos humanos traz aí o universo da evolução de funcionários. A parte religiosa apresenta um pouco da espiritualidade da instituição desde a sua fundação. As áreas de medicina, enfermagem e farmácia hospitalar estão representadas também por painéis que apresentam instrumentos e visões ideológicas de pensadores que até hoje norteiam a atuação dos profissionais. Bom, atualmente o hospital conta com 3.800 colaboradores. A Mostra Centenária Itinerante fica, então, no Museu Histórico Regional até 4 de dezembro. A visitação pode ser feita de terça a sexta, manhã e tarde, sábados e domingos só à tarde. A UPF divulga logo mais às 2 horas da tarde a lista dos aprovados em segunda chamada no vestibular de verão. Para acessar a lista, é só entrar no site que aparece aí na tela. A semana começa ensolarada em Passo Fundo, com temperatura amena pela manhã e tendência de subir ao longo do dia, podendo chegar perto dos 30 graus à tarde. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias. O sol aparece entre nuvens nesta terça-feira, mínima 16 e máxima 26 graus. A instabilidade aumenta na quarta-feira com possibilidade de chuva, mínima 16 e máxima 28 graus. E o fim de semana foi de muita competição para os atletas que recebem o apoio aqui da UPF. O Esporte Clube Gaúcho é vice-campeão da Copa Vianney Carlet. O Periquito perdeu para o Avenida no último jogo da final, que aconteceu ontem em Santa Cruz do Sul. O ciclista Ricardo Machado venceu a Copa Internacional em Minas Gerais, numa prova que teve percurso de 60 quilômetros e foi marcada pela chuva. O atleta fez o tempo de 2 horas, 31 minutos e 27 segundos. Outro ciclista, Lorenzo Massing de Oliveira Vutke, conquistou o primeiro lugar na categoria Sub-23, no 4º desafio Integração Ciclismo. A competição foi em Palmeira das Missões. O time Arranca, representante master da Associação Basquetebol de Passo Fundo, foi campeão da Série Prata da Copa RS Ney Breitman de Basquetebol Master 2018. A final da competição foi no sábado no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. O Arranca derrotou o Spartans por 71-47. Os judocas da UPF, Daniel da Silva e Enia Pires, conquistaram títulos importantes. Daniel foi campeão da categoria Sub-21 na Supercopa Porto Alegre e Enia ficou em primeiro lugar da categoria pesado Sub-15 nos Jogos Escolares da Juventude. Com o resultado, o judoca finaliza o ano de 2018 como líder do ranking da categoria Sub-21 da Federação Gaúcha de Judô. Bom, e a UPF segue como referência na área de avaliação física para atletas aqui de toda a região. Na última semana foi a vez da equipe do Veranópolis. Os atletas estão em fase de preparação e de avaliações físicas para a temporada do ano que vem. A equipe esteve no laboratório de biomecânica da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia e a equipe fez exames isocinéticos. Essa avaliação ela é importante para a recuperação funcional e também para orientar os exercícios para os grupos musculares de cada atleta.
O sistema de bicicletas compartilhadas em Passo Fundo ganhou 15 novos equipamentos. A reposição foi distribuída pelas 10 estações. Desde a implantação do sistema, já são mais de 100 mil viagens realizadas pela comunidade. Para usar uma dessas bicicletas, precisa fazer um cadastro que pode ser feito pelo site da Prefeitura. O endereço é esse aí que aparece na tela. Destinos desejados como praias da América Central e países europeus podem fazer parte do seu roteiro de férias. Muitas pessoas esperam o final de ano para descansar, viajar. E olha, opções é o que não faltam, basta organização e planejamento. Para muita gente, elas estão chegando e o pessoal aproveita para viajar. Assim como a Elizabeth, que nesse final de ano escolheu 2 destinos internacionais. Bélgica e Holanda. Turismo, como todos os anos a gente vai, esse ano a gente vai novamente. Conhecer as cidades, os lugares diferentes. Turquia, Grécia, Itália, Rio de Janeiro, Salvador, Piratuba e até mesmo cruzeiros pelo Caribe. Bem, os destinos são muitos e tem opções para todos os gostos e bolsos. Os melhores destinos no Brasil vai do gosto de cada pessoa também, de cada família, mas normalmente os mais procurados são as praias do Nordeste, a partir da Bahia até Fortaleza, passando por Maceió, Pernambuco. No exterior nós temos uma grande procura pelo Caribe, por suas belas praias, cruzeiros marítimos. Também temos bastante procura pela Europa, Estados Unidos, África. As pessoas estão descobrindo as belezas, as maravilhas que tem. Viajar é uma das melhores maneiras para sair da rotina, distrair a mente, aliviar o estresse do dia a dia, além de conhecer novos lugares e diferentes culturas. Imprevistos sempre acontecem, mas para que tudo saia da melhor maneira possível, planejar é fundamental. Você pensar antecipadamente, você consegue melhor organizar a viagem, não importa o destino, mas se você pensar com 3, 4 meses de antecedência, a gente pode buscar a melhor tarifa aérea para o período, o melhor preço do hotel, verificar se não há uma feira nesse local que acaba encarecendo o preço do hotel, por exemplo, e mesmo se não é um período que chove muito no local. Então, o planejamento, a antecedência é o mais importante para a gente organizar com calma e com eficiência a viagem. Essas foram as informações de hoje. Obrigada pela sua companhia, tenha um ótimo início de semana. A gente espera por você amanhã, ao 12h30. Até lá!